momento, convidaremos para sua apresentação o Dr. Luiz Manuel Borges do Vale, Procurador do Estado de Alagoas, Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. 15 minutos com a palavra, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de tudo, quero fazer a minha autodescrição. Sou homem negro, cabelo crespo, barba preta. Estou com um terno azul escuro e uma gravata azul claro. Bom, antes de tudo, quero parabenizar o CNJ por essa belíssima iniciativa de promover um diálogo interinstitucional para debater o aperfeiçoamento da resolução que tem por objetivo regular o uso da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, principalmente voltada para os aspectos relacionados ao novo olhar que nós temos com a inteligência artificial generativa. Bom, orgulho falar, inclusive, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também da Advocacia Pública Brasileira. E a minha exposição, ela dialoga diretamente com esse movimento de redesenho, de reestruturação do sistema de justiça, principalmente sob a ótica das novas tecnologias. Sob a minha perspectiva, é necessário que nós repensemos institutos jurídicos clássicos processuais, principalmente porque essa tecnologia de propósito geral, ela não é utilizada de forma secundária, ela promove uma verdadeira rearquitetura e um rearranjo do sistema de justiça para a resolução dos seus conflitos. Por isso, nós precisamos ter um olhar amadurecido e, principalmente, dialogar com toda a estrutura processual e, principalmente, com os institutos que estão postos classicamente no processo e que dependem de uma reanálise, principalmente sob a perspectiva das normas fundamentais processuais, da própria execução, do sistema de precedentes, dos negócios jurídicos processuais. E digo isso porque nós vivemos, naturalmente, sob o pano de fundo do que eu tenho nominado de devido processo legal tecnológico. Escrevi uma obra cujo título é Teoria Geral do Processo Tecnológico, que se propõe exatamente a promover essa reanálise dos institutos processuais. Isso é importantíssimo porque, olhando para o devido processo geral tecnológico, que envolve, naturalmente, a perspectiva de implementação e de uso de novas tecnologias, nós precisamos garantir direitos fundamentais processuais que são imprescindíveis nessas circunstâncias. Principalmente porque, nesse contexto, é importantíssimo que nós pensemos que o uso desse tipo de tecnologia, moldando a nova forma e a sistemática, inclusive deliberativa, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, carece de um debate aprofundado, inclusive a nível cooperativo. Nós precisamos pensar que temos um modelo comparticipativo de processo e esse modelo comparticipativo de processo exige esse diálogo mais amplo, aberto, inclusive para o design relacionado à solução de conflito, customizado e maximizado pela utilização da tecnologia dentro dessa perspectiva sinérgica entre homem e máquina. E, por isso, é fundamental e imprescindível, por exemplo, que nós tenhamos um diálogo cooperativo ou uma construção cooperativa dos sistemas computacionais inteligentes. Olhando para a proposta de alteração da resolução, nós percebemos que há uma perspectiva, sim, de análise interinstitucional, porém, principalmente apenas nos casos de validação desses sistemas computacionais inteligentes a posteriori. Mas nós precisamos da atuação dos demais atores do sistema de justiça. Nós estamos falando da interlocução com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a advocacia, seja pública ou privada, que são players importantes na construção desse sistema e que se faz fundamental, portanto, que nós tenhamos, desde a concepção até a aplicação e incidência desses sistemas computacionais inteligentes, esse diálogo próprio com as demais instituições, de tal forma que se sugere a alteração do próprio artigo 2º para que contemplemos também as demais instituições desde o início da concepção desses sistemas, para que nós tenhamos, principalmente, uma legitimidade da atuação do Poder Judiciário. Porque, a partir do momento que nós temos esse diálogo, essa publicidade de debates, isso favorece a legitimidade que é derivada da própria atuação e que exige esse olhar transversal e plural dentro da utilização desses tipos de tecnologia. Além disso, quando nós observamos o teor da resolução e da proposta de alteração da resolução, e acompanhei todos os debates aqui e saldo esse CNJ pela iniciativa, principalmente de ouvir os especialistas para que nós possamos dialogar de forma mais profunda, mas a resolução, a despeito de falar e a proposta de contestabilidade,
não traz dentro do capítulo próprio, em relação aos direitos fundamentais, né, a forma de operacionalização da contestabilidade. Muito já foi debatido sobre transparência e explicabilidade, mas não há uma densificação da contestabilidade. Afinal de contas, como é que, eventualmente, o jurisdicionado poderá questionar o Poder Judiciário sobre eventuais resultados, né, e dinâmicas de atuação sinérgica entre os órgãos jurisdicionais e os sistemas computacionais inteligentes, se nós não temos esse descritivo que é muito importante, que conste, inclusive, da proposta de alteração da minuta, porque sem densificar a contestabilidade, nós não vamos instrumentalizar aqueles que, de alguma forma, possibilitarão o controle de aplicabilidade dessas ferramentas, que eles tenham acesso a elas. E aqui, né, a minha proposta, inclusive, é em 2 níveis, até porque nós temos a possibilidade de interlocução com o próprio CNJ, dentro da sua função institucional, inclusive aglutinadora das iniciativas de inteligência artificial, mas também, né, diante de situações que diuturnamente são postas no processo, como o jurisdicionado pode questionar, por exemplo, a falta de transparência e explicabilidade que acaba redundando em situações que resultam, por exemplo, na inefetividade da tutela jurisdicional. Ou seja, nós precisamos também pensar a contestabilidade sob uma ótica prática, como o jurisdicionado questionará, eventualmente, circunstâncias que envolvam a aplicação inadvertida de sistemas computacionais inteligentes. Isso é imprescindível, isso é fundamental, e sem, né, como nós falamos muito de explicabilidade, de transparência, não existe explicabilidade e transparência que não possa ser corporificada através da contestabilidade, que está espraiada em várias discussões hoje, inclusive na própria perspectiva de regulação do uso da IA a nível geral no PL 2338. Portanto, essa é uma proposta importante para a inclusão, né, de uma regulação da contestabilidade. Como ela se dará, em que medida? O diálogo será apenas com o CNJ? No processo, a parte pode questionar. Poderíamos ter uma discussão sobre um incidente processual de explicabilidade de IAs, né, gestadas e utilizadas no âmbito do Poder Judiciário. Veja que essas questões surgem principalmente diante das últimas pesquisas que dão conta muito da falta de transparência e explicabilidade dos mais de 140 projetos que hoje temos no Poder Judiciário relacionados ao uso de inteligência artificial. Portanto, esse capítulo é importante, é imprescindível, né? Nós estamos falando aqui da densificação de um direito fundamental processual que se faz necessário e deve ser observado no âmbito do processo, até mesmo porque, né, diante dessa utilização massiva, alguns resultados não são os mais adequados possíveis, inclusive em situações, por exemplo, que envolvem a aplicabilidade e a incidência de padrões decisórios vinculantes. Portanto, fica a nossa sugestão de um aprofundamento, inclusive que nós encaminharemos por escrito, para que nós tenhamos, né, esse detalhamento sobre a contestabilidade, que é tão imprescindível nesse caso. Para além disso, nas medidas de governança, nós sentimos falta, né, principalmente da perspectiva da necessidade de nós termos uma revisão periódica do dataset, ou uma curadoria do dataset da base de dados informacional. Essa curadoria do dataset e essa revisão periódica, ela permite que os sistemas computacionais inteligentes, em alguma medida, eles não reproduzam, como já foi discutido aqui, eventuais padrões discriminatórios, e também, né, com a revisão periódica do dataset, nós temos o aperfeiçoamento do sistema computacional inteligente. Basta pensar na utilização das IAs para, né, a gestão de padrões decisórios vinculantes. Nós temos, né, diuturnamente, mudanças de perspectiva na atuação do Poder Judiciário em relação, por exemplo, à modulação de efeitos de um precedente vinculante ou a superação total ou parcial de um precedente, de tal forma que dentro da ótica da governança, a revisão periódica do dataset e esse cuidado com a curadoria, ele é imprescindível para que, de fato, né, nós tenhamos essa aplicação mais assertiva que possa promover uma racionalização da atividade jurisdicional. Esse é um ponto importante, sob o ponto de vista, inclusive, do recorte dos dados, até mesmo para que nós não tenhamos um recorte exclusivamente para o passado, né, dentro de uma lógica que se faz específica para uma eventual análise preditiva. Nós temos que ter uma análise, e por isso já foi discutido aqui a exaustão, a necessidade de termos também uma governança estruturada de dados,
mas essa revisão periódica. E para que essa base de dados, que é utilizada inclusive no treinamento dessas ferramentas, ela reflita necessariamente o contexto atual e possa, né, de fato, garantir uma efetividade da tutela jurisdicional dentro dessa dinâmica, dessa nova dinâmica e postura de atuação do Poder Judiciário com o uso das novas tecnologias, que aqui, né, são salutares, imprescindíveis, e nós não estamos falando só da inteligência artificial, né? O Poder Judiciário tem se valido de outras tecnologias de propósito geral, como é o caso da própria tecnologia blockchain, internet das coisas, que acabam possibilitando rearranjos, inclusive, dentro da própria dinâmica probatória. Além disso, né, dentro da nossa proposta, nós temos ainda a necessidade de indicar para a inclusão, inclusive, na nossa resolução, um ponto que é muito importante, fundamental, e que já foi objeto de uma das reflexões aqui trazidas, mas quanto à proteção de dados, é que nós temos que ter uma avaliação, sim, de impacto algorítmico, mas nós precisamos concatenar essa avaliação de impacto algorítmico, principalmente nas situações em que há uma categorização de alto risco, com um relatório de impacto à proteção de dados. Até mesmo porque nós estamos falando de um processamento massivo, nós estamos falando, né, de uma variedade, de um volume de dados substancioso, e dentro da utilização dessas ferramentas, esse olhar cuidadoso e preventivo com os dados se faz imprescindível e fundamental. A gente sabe que a resolução tem essa preocupação com os dados, mas nós precisamos, né, de uma sindicabilidade mais robusta em relação aos dados que são utilizados, principalmente quando há, e esse ponto é destacado na resolução, a contratação de eventuais soluções privadas. Deve-se saber se aquela solução privada, para sua construção e arquitetura, no seu desenho, né, houve uma preocupação preliminar, fundamental, com a tutela dos dados pessoais. Então, esse é um ponto muito importante. E, além disso, né, na resolução, ao se tratar dos riscos associados ao uso da inteligência artificial, há uma indicação de que, por exemplo, nós teríamos um baixo risco associado ao uso da IA em relação à utilização de padrões decisórios vinculantes, né? Ou seja, nós estamos dentro ou imersos em um sistema que se propõe, principalmente, a observar padrões decisórios vinculantes, mas nós não devemos partir de uma ótica reducionista, principalmente diante da complexidade que se tem estruturada para a aplicação de um padrão decisório vinculante. E aqui destaco as situações relacionadas aos aspectos fáticos substanciais, aos chamados material facts. Será que, numa aplicação que pode se tornar, muitas vezes, né, e defluir para uma subsunção tecnológica, será que nós vamos dar conta dessa complexidade insta à aplicação desses padrões decisórios vinculantes? E aqui não estou subtraindo a possibilidade de utilizar esses sistemas computacionais inteligentes, mas pensar de forma transversal, né, entender que existe um alto risco associado, principalmente quando nós temos em mente que, nesses casos, podem existir equívocos e nós não podemos se resumir, por exemplo, a usar como base de dados para tratamento somente as ementas ou, eventualmente, as reduções linguísticas propostas em teses e eventuais temas. Lógico que isso pode ser um ponto de partida, mas essa visão ela tem que ser uma visão mais aprofundada para que nós consideremos também, inclusive que está indicado na própria recomendação do CNJ sobre a elaboração das ementas, que são os fatos relacionados aos fundamentos determinantes, ao que se denomina de ratio decidendi, holding, e que são os aspectos que, de fato, vinculam em um padrão decisório vinculante. E, para encerrar, né, e destacando que as nossas propostas serão devidamente encaminhadas por escrito, com as sugestões, né, no meu caso, especificamente, são 12 sugestões de melhoria e aperfeiçoamento da nossa resolução, é só para destacar um ponto muito importante. A resolução, no seu aporte principiológico, ela não destacou, por exemplo, o princípio do desenvolvimento sustentável. E nós sabemos hoje que, na utilização de sistemas computacionais inteligentes, há sim, né, uma preocupação com o consumo energético, substancioso até mesmo, para o processamento dessas informações. Então, é natural que nós tenhamos essa inclusão para até associar com as metas de desenvolvimento sustentáveis que são aqui acolhidas no âmbito do Poder Judiciário. E, por fim,
quanto à etiquetação ou a indicação de que a IA foi utilizada no caso. Isso é fundamental para a própria densificação da contestabilidade. Então, eu até proponho que nós partamos de critérios de transparência que envolvam a transparência aplicativa, a indicação que utilizou, e não só nos casos em que há utilização da IA generativa, em outras situações também. A transparência técnica, com a condensação mínima e fácil de ser compreendida sobre o contexto técnico da ferramenta, uma transparência do modelo e do design que é utilizado e uma transparência do resultado, essa, né, indicada na própria resolução. Por isso, eu agradeço muito o espaço, a possibilidade, cumprimento também o conselheiro Bandeira de Mello, o conselheiro Pablo Coutinho, principalmente pela iniciativa de estender, né, a todos os especialistas aqui o debate. Fica a nossa contribuição, até mesmo porque tive a oportunidade, enquanto procurador do Estado de Alagoas, de participar da elaboração da primeira lei do país a regular o uso da IA na administração pública. E muitas dessas preocupações que eu trouxe aqui estão refletidas no nosso diploma normativo, que é a Lei 9095 de 2023. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Manuel Borges do Vale.